Está entrando no ar mais um programa Emanuel Messias Convida. O intuito maior deste programa semanal é contar, cantar e mostrar pessoas que fazem ou que fizeram uma Cataguases mais alegre, mais dinâmica e mais feliz, num papo bem descontraído e informal. O convidado de hoje é mineiro de Cataguases. O nosso convidado também é cronista, é ensaísta, tem uma longa trajetória literária desde os anos 60. Também é jornalista e trabalhou em inúmeros órgãos da imprensa. Como escritor, escreveu vários livros relevantes desde a década de 70. Eu estou falando de Ronaldo Werneck. Seja bem-vindo, Ronaldo. Boa noite. É um prazer, Manuel, estar aqui no programa. Enfim, o Glauber Rocha falava que o negócio é cinema, então vamos fazer cinema. Como o meu negócio é poesia, então vamos ler um poema imitando o Glauber. Então é o seguinte, ano passado saíram 2 poemas meus nesse livro aqui, Conexões Atlânticas, que é da editora Infinita de Lisboa. E são 2 poemas, quer dizer, um deles falando na época era peste, ainda não havia, não se falava em Covid, era corona, né? Enfim, aí eu fiz um poema mais ou menos longo e nessa antologia, que são uma antologia com poetas portugueses, brasileiros e africanos. Conexões atlânticas, enfim, por causa do Oceano Atlântico, naturalmente. Então eu vou ler um fragmento do meu poema que saiu em Conexões Atlânticas, que é editado pela minha amiga Adriana Marinck, que na verdade é de Belo Horizonte, mas mora em Portugal há muitos anos. E o poema corre assim. Título: A peste pede passagem. Curva, 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 nos espera a sorte. Nos espreita a morte. Turva, 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 sinaliza a peste, e damos carona à peste, à peste, à peste, torna quase torta a morte corona. Nesse mundo agreste nascerá a flor após a peste, haverá o mar, o verde, a montanha, será que haverá beleza tamanha? A vida haverá após a peste? Nada de flanar, a casa é o lar. Nada desse andar, ficar e ficar. Lá fora, a morte, a peste pede passagem. A morte pede carona. Sim, fechar as portas, dia após dia. Haverá manhãs, haverá jardins. Fecha. E a peste continua. O poema de 2020 foi logo no início do coronavírus. Eu brinco aqui com corona e carona, né, que pede carona, que agora a gente fala Covid, né, mas começou com coronavírus. Enfim, Emanuel Messias, eu passo a palavra. Ronaldo, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho da sua parceria com o Joaquim Branco. Meu Deus, eu e o Joaquim, nós somos amigos praticamente desde a infância, e a partir do início da adolescência, anos 60, 61, 62, nós começamos a publicar um jornalzinho chamado O Muro, que era mimeografado ainda. Ele era fera, engraçado, o Muro, que ele era feito no armazém de Soprino Guilherme, ali na estação que hoje, acho que é Loja Americana, por ali, e era rodado no mimeógrafo do SAPES, que era outro armazém em frente à estação. Significava que era um jornal de grande substância, era que feito em 2 armazéns, então, enfim. E o Muro durou 11 números, durou mais que a Revista Verde, imagina, 11 números. Então havia... no início, eu, Joaquim, o Pedro, o irmão dele, Aquiles, o Célio Lacerda, Plínio Filho, Plininho, tanto é que o jornal é composto lá no armazém do pai dele, Aécio Flávio, Ernesto José Guedes, enfim, essa turma que perdurou
até o final, mais ou menos, não, até meados dos anos 60, quando a gente começa a fazer o jornal chamado SLD, que era Suplemento Literatura e Difusão, que era encartado no Cataguases. E engraçado que era uma brincadeira com LSD, que estava na moda, né? SLD. E engraçado que o Frade, o pai do Henrique Frade, o Frade falava assim, SLD quer dizer, são loucuras deles, que era uns poemas ousados e tal, né? E depois, já nos anos 70, o SLD acabou desaguando no Totem, que começou com a Márcia Carrano, que era da Fafic, né? Márcia Carrano, a mesma turma, eu entrei, acho que no segundo número do Totem. Nessa época toda, desde o SLD, eu já morava no Rio, que eu morei... Eu saí de Cataguases em 62, 63, fui para a Bahia, e a partir de 65 eu já morava no Rio. Mas eu vinha sempre de 15 em 15 dias, enfim, ver papai, mamãe, os amigos, e principalmente fechar o jornal com o Joaquim, né? Então, eu e o Joaquim temos uma parceria, assim, e o Totem já virou, assim, o representante praticamente máximo, pelo menos em Minas, do movimento do Poema Processo. Uhum. E nós tínhamos muitos contatos com o Brasil inteiro, dos poetas, e muito contato do exterior também. Tá. Muito contato do exterior. E também você participou também das edições audiovisual dos festivais de Sim. 1969 e 70. Exato. Fala um pouquinho. Ainda com o Joaquim Branco, a nossa parceria. Nós, inclusive, que acabamos de lançar 2 livros sobre Cataguases, meu Deus, 50 anos depois, nós dois continuamos juntos. Parceria sólida. A parceria sólida. Então, o festival foi em 69, 1969 e 70, que era o Festival Audiovisual de Cataguases. Enfim, a gente regimentou muitos artistas daqui de fora. Eu, morando no Rio, fiz contato com vários jornalistas da época. Eu lembro que a gente falei lá, sei lá, o Nelsinho Mota, o Máriozinho Rocha, que era do programa do Flávio Cavalcante. O Lúcio Alves veio, eu falei com ele, então a gente trouxe o Lúcio Alves como foi o presidente do júri. Enfim, foi um festival bacana, vencido pelo Marcos Vinícius. E esse festival praticamente lançou a Maria Alcina, porque havia uma música do Carlinhos Moura e do Alfredo Condé, chamada Pesadelo Refrigerado, que a Alcina arrasou. O Nelsinho Mota ficou fascinado, acabou que levou... A gente acabou levando a Alcina para o Rio e tal. O Tango Terrível foi no segundo festival. O Tango Terrível. Aí já o segundo festival... já foi, o negócio já estava em efervescência, que o festival ficou conhecido. Isso. E aí o júri do segundo festival era inacreditável, porque além do Lúcio, vieram os poetas todos, do Vladimir de Aspino, Moacir Cine. O Capirão concorreu. A Marina Colassante, o Afonso Romano de Santana, Afonso Ávila e o Francisco Marcelo Cabral, que eu lembro que aí, quando eu falei com o Francisco Marcelo Cabral, ele falou, não, vamos convidar a Clementina, porque eu conhecia a Clementina. A gente foi à casa da Clementina e a Clementina topou e veio. Então, nós colocamos a Clementina como presidente do júri. E o júri era tão importante que nós colocamos o júri no palco. O júri no palco, que as vedetes do festival eram o júri, porra, né? Então, o júri no palco... O Gradinho participou do júri? Não lembro do Gradinho, não. O primeiro festival, quem ganhou foi o Marcos Vinícius, com uma música fantástica chamada Apocalipopótese. E no segundo festival, o Marcos Vinícius, tirou segundo lugar, ou terceiro, sei lá. Esse segundo festival foi ganho pelo Capinã, com a parceria com o pessoal de Pernambuco. E eu lembro que foi muito engraçado, que depois o Capinã ganhou, eu me encontrei com ele e tal, falei, olha, o prêmio então a gente vai entregar amanhã, uma coisa assim. Ele falou, Ronaldo, é um negócio maravilhoso, era 10 mil, eu não sei que dinheiro que era, reais, cruzeiro, qualquer dinheiro da época, 10 mil, qualquer coisa. Ele falou, olha,
eu vou poder comprar uma máquina elétrica para datilografar meus poemas, máquina elétrica, que era o must da época. Né? Mas aí teve um negócio, que esse segundo festival ficou famoso, porque veio também a equipe Mercado que tinha feito o Diaba 4 no Rio, que era uma equipe de vanguarda, o pessoal do Mercado. Eles tinham feito um show com os baianos, com o Gil e Caetano, o show que deu o rolo danado em 68 lá, enfim. Eles acabaram presos muito em função daquilo, e eles participaram desse show na sucata. E eu era muito amigo do Ronaldo, que o Ronaldo que fazia, era meu amigo Ronaldo Periaçu, meu xará, que fazia as letras, porque o Ronaldo era também do Poema Processo. Então eu falei com o Ronaldo, aí eles vieram para participar, e eu lembro muito engraçado que o Ronaldo veio do Rio de carona comigo. Aí lá pela Santa ele falou, xará, será que eu acho fácil achar carne de cachorro em Cataguá? Aí eu falei, pô, Ronaldo... Difícil. O que você acha do açougue? Era que eu estava preocupado, que tinha um amigo meu que a música pedia um piano. Então eu estava preocupado em arrumar o piano para colocar no palco. E quando ele falou em música de cachorro, eu falei, não, deve achar e tal. Cara, não é a surpresa que quando o Mercado entrou no palco, eles começaram a cantar a música lá, e eles pegaram aqueles pedaços de carne, começaram a comer, jogar no público. E tinha a Diana, que era muito bonita, era a band leader deles. A Diana estava praticamente nua, com uma roupa assim. Então, aquilo escandalizou a cidade, foi um rolo danado. Enfim, nós fomos chamados no outro dia pelo senhor delegado, que eu não lembro quem é. Não lembro quem é. Não. Eu lembro que foi uma reunião na casa do Serafim Lourenço, doutor Serafim Lourenço. Se não me engano, acho que é o Ângelo Rocha, que era o prefeito. Não estou bem certo. Eu sei que foi uma reunião, não lembro que foi na casa do Ângelo, que um delegado, então, era o seguinte, olha, ou a equipe Mercado volta para o Rio ou acaba o festival. E a equipe Mercado tinha sido classificada naquela noite em primeiro lugar. Aí eu falei, poxa, então... Enfim, aí eu fui, conversei com o Ronaldo e tal. O Ronaldo falou, não, tudo bem, não vamos atrapalhar o festival aí e tal. Mas o Nelsinho Mota e o Luiz Carlos Maciel, que era do Pasquim, que eu escrevia no Pasquim na época, Maciel veio também, eles ficaram danados da vida e começaram... Eu lembro dos dois rodando na Praça Rui Barbosa e falando, não, absurdo, não sei o quê, o mercado. Aí acabaram que eles voltaram para o Rio, fizeram um artigo imenso, deu um rolo danado. E o mais, quando o mercado começou a julgar... As carnes, não... A carne, uma das carnes cai no sapato da Clementina, a qual Clementina tinha me falado. Eu falei com ela antes dela entrar em cena, puxa, que sapato bonito. Ela falou, foi meu filho que me deu. Eu falei, teu filho era o Hermílio Boba de Carvalho, que ela chamava de filho. Certo. Ele trouxe de Paris para mim, pô, a carne caiu no cavalo. Ronaldo, você falou aí que escreveu no Pasquim. Você participou também de outros jornais. Quais foram os jornais famosos no Brasil que você escreveu? Não, eu efetivamente trabalhar mesmo ali, redação, e ir e voltar com hora marcada e tal, foi no Diário de Notícias, que eu fui copydesk, repórter especial, e no Correio da Manhã, e Última Hora, que eu fui editor do Segundo Caderno, e também repórter especial, copydesk. Agora, colaborações... com vários veículos, Jornal do Brasil, Globo, o Pasquim, vários artigos do Pasquim, inclusive uma entrevista famosa com o Rosário Fusco, que eu e o Joaquim fizemos. Olha a parceria. A parceria vem de nós, né? Eu e o Joaquim fizemos uma entrevista com o Fusco, do Pasquim, enfim. E revistas, enfim... Já agora, mais recente, eu andei colaborando muito com a revista de História da Biblioteca Nacional e também com a revista Poesia Sempre, da Biblioteca Nacional, enfim. Ronaldo, agora é o seguinte, qual a importância do CCBB? Isso mesmo, né? CCBB. Centro Cultural do Banco Brasil. O CCBB, Manuel, foi a palavra meio gasta, mas foi uma revolução em termos de congregar a cultura no centro do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava jogado às moscas. Quando o Banco do Brasil, a sede do Banco do Brasil, que era na 1º de março,
foi transferida para Brasília, ficou ali só a agência Centro, que era embaixo. Eu lembro que eu trabalhei no terceiro andar, antes do CCBB, em 67, 68. Eu era redator lá de projetos, de processos e tal, da Crede Supla, da carteira de redescontos, enfim. Mas quando efetivamente a sede do banco, que era ali, a presidência, foi para Brasília, o prédio ficou mais ou menos desativado. Só quando o presidente vinha ao Rio, que no quarto andar estava reservado, ele ficava lá e tal. E até que foi estruturado um centro cultural, que era novidade, foi em 89. Foi em 89. E esse centro cultural, a atração do centro, primeiro, o prédio é uma maravilha. Aquele prédio da 1º de Março é um prédio fantástico. Ele havia sido, antes do banco, era a Bolsa de Valores. Isso já lá pelos anos 20, 30, era a Bolsa de Valores. E ele tem uma cúpula, né, no hall, tem uma cúpula linda, e, enfim, são 6 andares. E havia já no 5º andar a biblioteca, que é a biblioteca do banco, foi a biblioteca da Cassex, depois foi para o banco. E o Centro Cultural foi um estouro no Rio de Janeiro, enfim, só se falava do Centro Cultural. Por quê? Era um espaço que congregava várias atividades. Por contiguidade, o cara entrava para ver uma peça de teatro, ele acabava visitando uma exposição, olhava, tinha um filme, passava na biblioteca, estava tudo ali no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, foi o grande saque do CCBB. Né? E o CCBB está aí até hoje. Aí, em função do CCBB, começaram a aparecer vários centros ali do lado, o Correio, a Casa França Brasil, foi um amontoado de cultura ali e reativando o centro do Rio de Janeiro. É engraçado você me perguntar isso, porque ainda ontem eu estou reeditando, porque nessa minha época do CCBB eu fiz vários vídeos sobre os espetáculos, sobre, enfim, espetáculos, música, teatro, entrevistando o pessoal, artes plásticas e tal, eu fiz vários vídeos. E um deles foi exatamente quando o CCBB fez 2 anos, em 91. E eu encontrei essa fita, uma fita... Como é que chama? VHS. VHS, velha VHS, sub VHS, e ela está intacta, só que tem uns trechos que estão em preto e branco, eu não consegui passar para cor, mas está saindo legal, estou editando e vou jogar no ar aí, botar lá no meu YouTube, que é uma rememoração, né, aquilo de... Meu Deus, tem 30 anos aquilo, do CCBB. Foi um dia inteiro, de 10 da manhã a 10 da noite. A Miradade coordenando a festa na rua, a Intrépida Trupe, palhaços, a Carlota Portela com as moças dançando no hall com os seios de fora, essas coisas que só no CCBB acontecia, enfim. Ronaldo, agora é o seguinte, sobre o Cineporte. Você teve uma participação também no Cineporte, né? Sim. Então fala pra gente aí a relevância dele no cenário cinematográfico da língua portuguesa. O primeiro foi em Cataguases e assim por diante. Fala um pouquinho do Cineporte pra gente. Bom, o Cineporte, ele congregou, né, os 8 países de língua portuguesa. Os países africanos, quer dizer, Portugal, Brasil e os outros países lá, congregando, e vieram a Cataguases cineastas e atores desses países todos para o primeiro festival, que chamava Festival dos Países de Língua Portuguesa. Festival de Cinema dos Países da Língua Portuguesa. Então, e eu que dei o título Cineporte. Falei, pô, Porte Portuguesa Cine, Cinema, e colou o título do Cineporte. Ele foi, assim, um acontecimento para Cataguases de 2005. Isso. Uma espécie de retomada que o cinema estava às moscas, não só o cinema, propriamente dito, o Cine Edgar, que está aí até hoje, mas a produção de cinema mesmo não havia.
desde os anos... Desde Humberto Mauro, só houve cinema em Cataguases nos anos 60, com Paulo Martins, com o Anunciador, o Homem da Sormenta, com o grande Carlinhos Moura fazendo o Anunciador. De lá para cá não havia nada. Então, de repente, o Cineporte agitou a cidade, em termos, inclusive, comerciais, né? Os hotéis, turismo. Né? Então, foi um evento muito bacana. No outro ano, nós fomos a Portugal, fomos a Lagos, no Algarve, também foi um grande sucesso. E a ideia seria um ano no Brasil, um ano em Portugal. Volta ao Brasil, vai para o país africano. Volta, vai para outro, vai e volta. Acabou que não deu lá muito certo. Eu lembro que o terceiro, depois de Lagos... Chegou em Moçambique, não foi não? Nós íamos a Moçambique, eu cheguei a estruturar, que eu era o diretor de comunicação do festival. E eu editava diariamente no festival um jornalzinho chamado Cineporte na Tela, que dava um trabalho danado, você imagina. Todo dia, então o pessoal estava lá, depois tinha dança, tinha música, tinha show, e eu estou lá na redação fazendo o jornal. Terminava toda madrugada, era 2, 3 horas da manhã que o jornal estava pronto. Mas acabou que o terceiro já foi em João Pessoa, o quarto em João Pessoa, o quinto em João Pessoa, porque os poderes públicos de João Pessoa, paraibanos, deram um aporte que o festival precisava. Né? Então, enfim. Mas foi um acontecimento. Graças a Mônica Botelho. A ideia mesmo do festival foi do Henrique, da Mônica, e eu me juntei a eles, porque o Henrique falou... Não, porque havia ideia de fazer um festival por causa do Humberto Mauro. Por que Cataguases com o Humberto Mauro não tem um festival de cinema? A gente ficou, então... No centenário do Humberto Mauro, a gente já falava isso. Acabou que foi aí o Henrique disse, não, vou fazer da língua portuguesa. Era uma ideia meio doida, entendeu? A língua portuguesa, de repente, colou. Colou e pegou legal. Deu certo. Ronaldo, fala pra gente, esse aqui é o seu penúltimo livro, né? Momento Vivo. Tem 71 poemas favoritos e 21 novos. 21 novos. Fala 19 novos. Tá 21 aqui. Tá 21? Tá 21. Olha, então tem 2 que eu não lembrava. Mas tudo bem. Fala um pouquinho desse livro pra gente aqui. Bom, esse livro, O Momento Vivo, é uma coletânea dos meus poemas, desde Selva Selvagem, que é de 76, até o último dele, que era o Mar em Mim, o Mar de Outrora, aquele livro Mar de Outrora, e aí eu faço esse livro que eu retomo cada um desses livros e acrescento 21 poemas novos. Obrigado, que eu pensei que fosse 19. Eu ando escrevendo um poema psicografado, que eu não lembrava disso. Mas, enfim, então é isso. São os poemas que, segundo, para mim, marcaram, de certa forma, a minha trajetória. É difícil escolher entre vários poemas, enfim. Mas essa escolha foi minha, uma seleção minha. E é um livro que, ele fez sucesso. Eu lancei ele no Chile, depois em Lisboa, lancei em Cataguases, no Rio, foi um sucesso o lançamento do Rio na Travessa, enfim. E ele está rolando aí. Tá certo. Momento Vivo. Agora tem esse último aqui. Esse último aqui foi lançado agora dia 7 de setembro, né? E eu estive tendo lançamento e tal. Cataguases, século XX, antes e depois. Então agora eu quero que você fale um pouquinho desse livro aqui. Perfeito. Bom, esse livro surge de uma grande exposição idealizada pela Mônica Botelho no então Museu Chácara Dona Catarina, no ano 2000, que era uma grande exposição sobre Cataguases, né, do século XX. Então tinha retomado todo, vinha lá do Marliere, dos índios, indústria e tal, ia chegando até no ano 2000. E eu fiz a maioria dos textos daquela exposição. E de lá para cá surgiram outros e outros textos que eu fui fazendo para a Fundação e outros textos aleatórios, enfim. Entrevistas com escritores amigos meus, como o Rosário Fusco, o Guilhermino César, Humberto Mauro, que eu tenho um livro sobre Humberto Mauro, mas aí está Humberto Mauro. Então, na capa está Humberto Mauro com Francisco Inácio Peixoto. É importante ressaltar
que o estúdio do Manuel Messias é na rua Francisco Inácio Peixoto. O estúdio da Emadu Da Filmes. Emadu Filmes. Emanuel e Eduardo. É, Na rua Francisco Inácio Emadu Peixoto. E o Francisco Inácio Peixoto, que eu tive a honra de ser amigo a ponto de, mais pro final da vida dele, eu até o chamava de Chico, como os amigos chamavam, para mim foi uma das figuras mais importantes da cidade. Isso. O modernismo foi o Chico Peixoto, a Verde, enfim. Que O bom, Eduardo. colégio, o Niemeyer. O que você fala aí de Cataguases? Lembra o quê? O Chico Peixoto está no meio. Eduardo, né? então o nosso estúdio, né, está na Tá- rua tá- de uma das pessoas mais Super. importantes de Cataguases. Eu acho, Que com bom. certeza. Agora, para os internautas aí, o Ronaldo trouxe aqui 2 livros para a gente sortear. Então, a primeira pessoa que escrever aí na nossa live, eu quero, vai ganhar o livro Há Controvérsias 1. Tá? A um primeira livro de pessoa que escrever aí, eu quero esse livro. E a segunda pessoa que escrever, eu quero esse livro, vai ganhar o Mar de Outrora e Poemas de Agora. Ambos os livros, lógico, do Ronaldo Werneck. Ronaldo, você falou aí que estava editando umas fitas Sim. para um novo projeto e tal. Esse é o seu planejamento para a cultura de Cataguases futura ou não? Você tem um outro projeto em mente aí? Já tem alguma coisa já? Não, você diz essas fitas. Você falou que estava editando umas fitas do Banco Brasil. Ah, né, do não. Centro. Aquilo ali é só mesmo... Não. Isso aí não é um projeto. Não é bem só isso, não. Eu tenho muita coisa no canal do YouTube. Certo. Eu acho que é só botar Ronaldo Werneck, que eu acho que chega lá Certo. no canal. E eu tenho muitos vídeos, então não só Certo. esses vídeos do CCBB, como outros vídeos de poemas, enfim, de entrevistas. A coisa de alguns anos atrás, eu fui começando a editar velhas fitas de HS, de VHS, e também como é que chama aquele outro, que não é VHS, é um pouquinho depois, além, mas ainda, enfim, um outro formato lá. Deve ser o... que não é cinema. ainda aquelas não. fitinhas menorzinhas, né? De Super 8. Não, o Super 8 é mais antigo. Não, na época do Super 8 ainda. Tá. Eu tinha muita coisa de Tá. Super 8. Então ela veio depois do VHS. Não, ela veio antes do VHS. Eu tenho assim... Coisa é High Eight, que é... Não, isso High é depois, veja. Aí eu passei isso até o Júlio Mauro, que me ajudou. Certo, Júlio Mauro é amigo nosso. Então, muito meu amigo, o Júlio me ajudou. A gente passou isso tudo para HD. Eu aprendi a fazer, transformar a fita VHS Em HD. para VCD, com o VCD? Júlio Mauro. VCD era um formato que teve antes do DVD. Ah, é? Era um vídeo CD A gente e tal, passou para DVD. perdia muita qualidade. E por aí sinal. eu comecei a editar. Então eu tenho 4 filmes de 2 horas cada um, que é uma mistura de VHS com Super 8. Super 8. Tá vendo? Não, mas E deu uma coisa interessante, porque o VHS, o Super 8, você olhando, você vê isso é cinema. Uhum, é o A cinema. textura, tudo isso é cinema. O VHS é meio TV e Tá. tal. Mas aquela mistura ficou interessante. Eu E tem entendi. algumas coisas disso no meu YouTube, no canal Então, do YouTube. isso é uma coisa que você faz paralela aos seus livros, né? Ah, aos seus sim, projetos. sim. E não, a minha pergunta é o seguinte: qual é o seu projeto futuro? Qual o seu projeto? Tem algum livro em vista? Você tem outra ideia? O que você está pensando? Não, em termos de livro, eu estou não digo terminando, mas mais ou menos no meio de um novo livro de poemas, os poemas feitos depois desses aqui, que esse livro é de 2019, o Momento Vivo. E eu tenho muitas crônicas que vieram depois, que eu tenho o livro, esse aí, o Há Controvérsias 1, depois teve o Há Controvérsias 2, e o Há Controvérsias 3 está pintando por aí. Tem muita coisa. Você falou comigo também, em off aqui, que ia lançar esse livro. Parece que perfeito. Leopoldina. Sim, Fala um pouquinho do dia do lançamento, quando vai ser, local. Esse livro será lançado na Casa de Leitura Lia Botelho, no dia 5 de novembro, às 19h30. Isso em Leopoldina. Em Leopoldina, Leopoldina. E no dia 13 de novembro, que é um sábado, entre meio-dia e 2 horas da tarde, vai ser lançado na Livraria da Rua, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, esses lançamentos sábado são mais matinais, né?
Então, Certo. meio-dia até que não é muito matinal, não. Eu já fiz um lançamento lá, que começou às 11 horas, foi até 4 horas da tarde, foi um sucesso danado, porque sábado o pessoal fica circulando por ali, né? Então é uma oportunidade. Ô, Ronaldo, bom, nós queremos te agradecer muito pela sua participação no nosso programa e queria que você terminasse com a poesia. As suas considerações finais aí. Fala uma poesia, mais uma desse livro aqui, ó. Você tem para falar para a gente? Aí, Tem outro poema. São 2 poemas em livro inédito, a não ser nessa antologia que saiu em Lisboa. O outro poema, então eu vou fechar com esse poema que eu acho que é de bom alvitre, com licença da palavra. Chama-se A Poesia Ficará. Mesmo que para sempre eu passe, haverá casais aos beijos às margens do Sena, pescadores esparsos, beira pomba e ao largo do Tejo. Esse o fonema, o dilema, passo a passo descompassado. Eu passo, para sempre eu passo. E passamos rumo ao esquecimento. Que importa o poema, febre fugaz? Passe, compasso de passagem. Se o pôr do sol sempre brilhará magnífico no palco de Ipanema. Pôr do sol que se esvai no céu e some e apaga no quadro as minas montanhas. E só sobra o poema feito poesia. Homero, Ronsard, Shakespeare, Whitman, Pessoa, Poe, Rimbaud, Baudelaire, Eliot, resta a poesia. Drummond, Cabral, Camões. A poesia ficará. Muitos anos passados, e esse beijo à beira-sena, à beira-pomba, beira-tejo. Mãos se enlaçando, namorados à beira-rio, séculos depois, sobrarão avencas, acácias e o forte aroma das magnólias. Poxa, formidável. Magnólia, esse aroma das magnólias é uma coisa que, à noite em Cataguases, você sente, né? O cheiro das magnólias, que é a coisa que ficou da infância. Ô, Ronaldo, nós queremos te A agradecer. poesia ficará. Ficará. Nós queremos te agradecer e muito sou eu que a sua agradeço. participação aqui e queria deixar o microfone à sua disposição para as suas considerações finais. Olha, se você deixa o microfone à minha disposição, eu vou levar ele para casa. Não, enfim, eu acho super bacana, eu já vi alguns dos programas Certo. e são muito legais. Eu acho que esse trabalho que vocês da Emadu estão fazendo é muito legal, muito legal. Quer dizer, é criativo, valorizando as pessoas da cidade, é muito bacana. Então, só me resta dar os parabéns e, naturalmente, levar o microfone. Muito obrigado, Ronaldo. E com a supervisão, a direção e a produção de Eduardo Henriques, perfeito. ficamos por aqui. E até o próximo programa, Emanuel Messias convida.